Olá, paz em seu coração. Receba meu abraço. Aqui estamos para mais um episódio de Pais e Filhos, a arte de educar. Sabe aquela criança respondona, cheia de energia, indisciplinada, não obediente? Ou aquele adolescente rebelde que vive nos desafiando? Vamos conversar sobre eles à luz da doutrina espírita para compreender como melhor educá-los, ou pelo menos termos caminhos para isso. Vamos então colocar aqui a nossa apresentação para iniciar a conversa, lembrando da necessidade dos limites. Isso mesmo, os limites são necessários, porque precisamos frear os impulsos da criança. Lembrando que a criança é um espírito reencarnado, e como espírito, traz tendências de caráter que desenvolveu ao longo das últimas existências. Nem sempre esse caráter é bom ou totalmente bom. Daí, então, a educação no período infantil isso é muito importante. Temos que colocar limites para lembrar aos nossos filhos que o mundo não foi feito por Deus somente para eles. Existem os outros, as outras pessoas que devem ser respeitadas. E que nem sempre o que nosso filho, a nossa filha quer é o que pode, de fato, ser feito. E não pode simplesmente prevalecer sobre as boas regras de convivência. Então, dar limites, conversar sobre esses limites, fazer a criança compreender a necessidade dos limites, a obediência às regras, aos combinados e a assumir as consequências quando os limites são transpostos, quando essas regras e combinados não são seguidos, é muito importante. E isso tem que acontecer durante o período infantil. Então, para lidar com a criança ou o adolescente rebelde, nós temos que ir para a infância e ali iniciar esse trabalho dos limites. Porque os limites vão mostrar a esse espírito o que pode e o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quando pode, quando não pode. Esse trabalho é o chamado trabalho de socialização, porque a vida em sociedade não acontece simplesmente do jeito que queremos. Então, não podemos viver fazendo apenas o que queremos, quando queremos e do jeito que queremos. Isso tem que ser trabalhado com a criança, mas também com o adolescente, se ele ainda não entendeu isso direito. Ou seja, não se trata simplesmente de proibir ou autorizar, mas sim de conscientizar. E daí, então, a necessidade sempre do diálogo e do exemplo, para que esse espírito, hoje reencarnado, possa entender como é bom ter os combinados, as regras e os limites. Não que ele não possa questioná-los, porque ele tem esse direito na sua liberdade, na sua autonomia, mas vai questionar dialogando. E nós vamos, então, se for o caso, adaptando essas regras e esses combinados na medida em que ele toma uma maior consciência e nós também, com essa flexibilidade, enquanto pais, enquanto educadores, vamos também compreendendo o que pode, o que não pode, como e assim por diante. Portanto, trabalhemos os limites. Mas nosso filho, nossa filha entrou
pela adolescência. E agora está nos desafiando, por exemplo, com uma conduta mais agressiva. Nesse caso, não adianta sermos agressivos. Não. Vamos oferecer ao nosso filho, à nossa filha, a oportunidade de ele falar de si mesmo, das suas dúvidas, dos seus sentimentos, para que ele perceba que, enquanto pai e enquanto mãe, somos também amigos e que estamos abertos para ouvir e, no diálogo, conseguir fazer com que ele se sinta seguro para lidar com a nova vida que está tendo como adolescente. Vamos também doar muito amor, porque ao doarmos amor, a afetividade, evitamos que os nossos filhos entrem pela famosa carência afetiva. Portanto, precisamos estar presentes e respeitando o adolescente, porque ele não é mais criança, ele não está mais no período infantil, e ele está agora se preparando para a vida adulta. Dilemas existenciais são normais no período da adolescência. Portanto, temos que mudar o tratamento que temos com ele. Não é mais o nosso bebê, é agora um jovem. E não adianta bater de frente. Não adianta fazer ameaças, tentar castigar, proibir isso e aquilo. Tem que dialogar, dar bons exemplos, sensibilizar, mostrar o amor que temos por ele ou por ela. É esse o trabalho que temos que fazer perseverantemente. Vamos também permitir que agora adolescente, ele possa falar, se expressar, questionar, ou seja, liberdade, a autonomia. Vamos conhecer também o mundo dele. E nós, pais, que já somos adultos, não podemos esquecer que já fomos adolescentes. Nós conhecemos essa fase da vida humana. E estejamos atentos para perceber problemas. Ele está se isolando muito, está saindo demais de casa, fica muito na internet e assim por diante. Os problemas, eles vão dando sinais e nós precisamos saber observar e captar esses sinais, entendendo que o adolescente está em busca da sua própria identidade, porque ele não é mais criança, mas também não é ainda um adulto. Ele ainda tem uma dependência dos pais, embora gostaria muito que já tivesse uma total independência. E não é fácil lidar com isso. Portanto, não julguemos, mas compreendamos os nossos filhos que estão passando pela adolescência. Tudo isso pode ficar bastante minimizado se, desde a infância, soubermos trabalhar com ele através do diálogo, dos exemplos, dos combinados, das regras, dos limites, preparando-os para a vida, que não é apenas esta existência, mas a vida imortal, eterna, que todos temos pela frente como espíritos imortais que somos. Eram essas reflexões que tínhamos a trazer em relação à criança e também ao adolescente. Desafio, e não esqueçamos que precisamos dar muitas, mas muita carga de amor a eles para que superem o passado e possam, no hoje, construir um futuro mais feliz. Grande abraço a você, paz em sua vida, até o nosso próximo encontro.